de vez a fazer um esfumado, a não fazer mais aquele esfumadinho marrom marcado, fazer um degradê bem bonito, perder o medo de fazer esfumado, de trabalhar com sombra e sair arrasando por aí. Bora que o vídeo é esse, que eu tenho certeza que tu vai amar esse vídeo, tá? E aí, gatinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Jardim, eu sou maquiador e sou criador de conteúdo aqui da cidade de Porto Alegre. E no vídeo de hoje a gente vai desmistificar o tão conhecido esfumado, gente. Hoje muito se fala de maquiagem, é muito fácil conhecer maquiagem, conhecer pessoas que trabalham na área, mas ainda pra muita gente que só quer a automaquiagem, esfumar, fazer um esfumado bafo é difícil, mas isso vai deixar de ser um problema, porque a partir de hoje tu vai fazer um esfumado bafo, assim ó, vai dominar o esfumado, tá? Eu tenho certeza que tu vai pegar muita dica, vai treinar bastante, vai arrasar e vai vir depois comentar aqui pra mim, me dizer o que tu achou das dicas, se deram certo ou não, tá? Se tu não é inscrito no canal, já garante a tua inscrição, te inscreve aqui, curte esse vídeo também que é muito importante pro YouTube entender que eu sou uma pessoa legal e tá me entregando pra novas pessoas. Então, gata, antes de chegar na sombra, pra gente ter um bom esfumado, o que a gente precisa antes de tudo? Pincéis, gente. Pincéis são muito importantes, tá? Se a gente vai conseguir chegar num resultado, se a gente vai fazer aquele esfumado bafo, se vai dar certo o nosso esfumado, isso depende muito do pincel que a gente está utilizando, tá? Então, pincel é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês aqui os 3 pincéis bases que eu uso pra fazer qualquer tipo de esfumado, tá? Começando do maior ao menor, a gente tem um clássico pincel de esfumar aqui, ó. Deixa eu dar um tcharã pra dar o foco, ó. Esse é o pincel de esfumar, normalmente se conhece por pincel rabo de cavalo, tá? Mas ele é um pincel de esfumar bafo, ó. Porém ele é grandão, tá? A gente vai usar ele sempre quando a gente quer alcançar grandes áreas. Obviamente, por ele ser maior, ele alcança áreas maiores do nosso olho. Esse é o nosso pincel, bem aquele que faz o arroz com feijão da maquiagem, tá? É o que vai esfumar, maior área e tudo mais. Ele é um bafo. Esse aqui é o B134 da Macrilan, tá? É pincel para côncavo e ele tem esse formatinho aqui mais em cone, né? Aquele aqui ele começa mais contidinho e fica mais aberto depois aí no final dele, aqui nas cerdas mais fofinhas, tá? Aqui a gente já tem outro pincel, tá? Esse pincelzinho aqui é o pincel da Mary Kay. Ele não tem aí uma referência, gente. Aqui tá escrito Eye Crease, tá? É isso que tá escrito aqui nele, mas é da Mary Kay, tá? Esse pincelzinho, ele é como o outro, ó, como vocês podem ver, porém ele é bem mais curtinho, ó. Então ele é mais curtinho e se torna menor. Comparado ao primeiro que a gente usou, ele se torna mais curtinho e menor. Então esse pincel, ele vai alcançar menores áreas. Eu adoro esse tipo de pincel pra fazer côncavo, pra fazer um detalhe menor ainda. Então esse pincel aqui é bafo também, tá? Ele é a mesma coisa do outro, porém ele é mais curtinho e as cerdas deles também são bem fofinhas, tá? Nosso último pincel é esse aqui, tá? Ele tá mordidinho porque o meu cachorro pegou, mas coisas que acontecem. Ele também é de esfumar, ele parece não ser, por ele não ter essa ponta mais abertinha, mas ele tem a ponta fechadinha, só que ele é bem fofinho, ó. Ele é bem fofinho também. E esse pincel a gente vai sempre usar pra fazer coisas menores, cantinho, pra botar um pouquinho de preto no canto, pra ajudar na profundidade. Esse é o pincel de esfumar com detalhes, tá? Agora que vocês viram os 3 pincéis aí mais básicos que a gente sabe que tem um grandão pra alcançar uma área bem grande do olho, um médio pra gente ter um pouco controle ali no que a gente quer fazer e um pequeno pra dar detalhe no esfumado. Todos eles, pincéis pra esfumar, vão ser sempre fofos, tá? Ele não pode ser um pincel firme com excesso de cerda. Pra fazer esse esfumado, hoje a gente vai fazer esfumado em tons de marrom, tá? Que normalmente é o que agrada a todo mundo. A gente vai estar usando essa paletinha aqui. Aqui não sei se dá pra ler ainda porque tá um pouco sujinho aqui, mas essa paletinha é o esfumadão de respeito da Duda Fernandes, tá bom, gente? Eu super indico paletas assim, inclusive essa aqui é maravilhosa, eu super indico, porque ela é uma paleta que meio que já te diz o que tu tem que fazer, entendeu? Ela vem com dos tons mais claros aos mais escuros e pra construir um esfumado legal é como eu gosto de fazer, começar dos mais claros para os mais escuros. Eu sei que tem muita gente que constrói esfumado de dentro pra fora, das mais escuras para as mais claras, mas eu acho muito mais complicado e eu quero passar pra vocês uma forma prática que vocês vão fazer, uma coisa que fique bonito e que vocês não levem tanto tempo. Mas bicho, eu não quero fazer esfumado marrom, eu já tô cansado de ver todo mundo de marrom, eu quero esfumado colorido. Mana, tu vai usar a mesma teoria, tá? A mesma teoria para fazer esse esfumado, tá? Eu tenho aqui exemplos para vocês de outras paletinhas, ó. Essa paleta aqui, por exemplo, ó, aquela tinha uma sombra mais escura, mas quebrou e caiu. Ela também é uma paleta que te diz o que fazer. Tu pode começar com esse laranja aqui,
vim com esse aqui que é mais marronzinho no côncavo para dar profundidade, e por último tu viria com a cor mais escura que tem aqui. Outra opção também, essas paletinhas aqui são as Safiletes da Safira Cosmetics. Vou deixar aqui o Instagram da Safira para vocês ir lá catar depois, tá? Ó, essa aqui também é uma paleta que já nos diz o que fazer. A gente tem um rosinha, meio vermelho, bem clarinho aqui, uma cor mais vermelhona intensa e um outro bem escurão. Então, a gente vai sempre seguir essa ideia de começar pelas mais claras e terminar com as mais escuras, sempre dando profundidade para os nossos olhos, tá? Esse esfumado valoriza muito qualquer tipo de olho, tá, gente? Mesmo que tu tenha olho profundo, trabalhar com essa profundidade nos degradês não fica feio, tá? Eu tenho um olho com profundidade, como vocês podem ver, eu tenho bastante profundidade nos olhos e dá super certo. Agora que eu já falei muito, tu já entendeu aí a ideia de tudo. Eu achei que esse vídeo ia ser curto, mas não vai ser, porque eu quero deixar tudo explicadinho pra vocês, ó, entender o bafo todo, entendeu? Pra mim não vale se vocês não aprenderem, vocês têm que aprender, então eu já tô explicando tudo. Vamos começar preparando a nossa pálpebra. É legal preparar, se tu acha que a sombra fica muito forte e mancha quando tu faz isso, troca o produto ou não faz, tá? Só dá umas batidinhas com a esponjinha. Mas é legal preparar a pálpebra, nem que seja um pouquinho, gente, pra nossa pálpebra ter um pouco de aderência. Porque às vezes a sombra não tá pigmentando muito bem, ou tá esfarelando demais, é porque a sombra não tá ficando nos nossos olhos. E eu vou usar o corretivo da Visela pra isso. Tu pode usar potencializador de sombra, pode usar primer, pode usar o que tu quiser, tá? O que importa é que o produto dê aderência pra tua pálpebra. Eu vou vir agora com a minha esponjinha, ó, eu apliquei corretivo na pálpebra aqui, ó, e dando batidinhas. Como eu já estou com a pele pronta, gente, eu tenho que cuidar pra não descer esse corretivo, tá? Ele tem que ficar somente aqui na minha pálpebra mesmo. Ele é praticamente o tom da minha pele, é levemente mais claro. Eu não curto usar um corretivo muito claro, muito branco, tá? Porque às vezes ele complica também o nosso esfumado. Então eu acho bem bacana usar um corretivo ali levemente mais claro que o tom da tua pele, ou o tom da tua pele mesmo, não tem problema. Agora que tá esfumadinho isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir com outro pincelzinho de esfumar, ele é bem parecido com o nosso tamanho médio ali, ele é um pouquinho maior só. E eu vou vir com essa sombra iluminadora aqui da paleta. Tu pode usar uma sombra mais do tom da tua pele, se tu é branca ou média, essa sombrinha aqui vai ser legal. Se tu é da minha cor, pele negra mais retinta, tu é uma pele preta bem escura, tu pode vir com um dourado, tá? Não precisa ser esse branco, mas eu gosto do branco. Então eu vou vir com essa sombra branca, primeiro de tudo, selando. Ela é bem cintilante, tá? Ela é uma sombra cintilante e eu vou começar selando aqui em cima, ó. Ela vai deixar a minha sobrancelha bem iluminada. Bicha, tu tá viajando, como é que vai começar com o branco? E como é que tu vai começar com uma sombra cintilante? Gente, isso aqui facilita muito, sério. Confia em mim, tu já deve ter visto alguém fazer isso. Se tu não viu, faz que vai dar bom, ó. Começa com uma sombra iluminadora. Eu gosto que seja branquinha, não me importo, tá? E vem iluminando aqui no alto da tua sobrancelha, tá? Que isso vai facilitar, porque sombras cintilantes facilitam muito. As sombras cintilantes são muito mais fáceis de esfumar do que uma sombra mate, tá? Então, vai que vai dar bom. Vamos começar então com o pincel bem grandão e vamos usar a linha de raciocínio da paleta, como eu disse. A gente vai começar sempre com uma sombra, quando a gente quer fazer um esfumado marrom, a gente vai começar com uma sombra que seja um pouquinho mais escura que o nosso tom de pele, tá? Essa sombrinha aqui, ela é levemente mais escura que o meu tom de pele, tá? Então eu vou pegar ela e vou começar ela no meu côncavo pra cima, que seria a minha pálpebra fixa. Sim, no nosso olho a gente tem 3 regiões, tá, gente? A gente vai ter sempre a nossa pálpebra fixa, que é o que não mexe quando a gente olha pra cima e olha pra baixo, não mexe, tá? Nossa pálpebra fixa aqui. O nosso globo, que seria aqui a pálpebra móvel, que quando a gente olha pra cima e olha pra baixo, ela se mexe. Se eu olhar pra cima, vocês não conseguem ver. Se eu olhar pra baixo, vocês enxergam todinha a minha pálpebra móvel. E o côncavo, que é o limbo, que é o meio disso tudo, ó. O nosso côncavo, ele fica aqui, ó, na profundidadezinha do nosso olho. Pedro, não tô conseguindo achar a profundidade do meu olho. Olha reto, bem retinho, ó. Tu vai ver que quando a gente olha reto aqui, ó, o que ficou entre a nossa pálpebra fixa e pálpebra móvel é o côncavo. Então, isso aqui é todo o meu côncavo, ó, gente. Faz esse testezinho aí. Às vezes quem tem pálpebra gordinha pode não saber muito bem, mas faz isso, ó. Olho reto, assim, mais com o olho elevado, com entre a móvel e a fixa é o teu côncavo, tá? Então, como eu disse, eu vou começar esfumando essa sombrinha aqui, mais quase do tom da minha pele, levemente mais coradinha, ó. E eu vou começar no côncavo, ó. Vocês veem que eu não tô na fixa e nem na móvel, eu tô no meio, ó. Esse pincel é o maiorzão de esfumar, tá? Não tem um movimento específico que tu precise fazer, sabe? Tu vem depositando a sombra, ó, e já vai meio que dando uma esfumadinha nela com movimentos de vai e vem, tá? Então pega, vem depositando e já dá uma esfumadinha, ó.
vai sempre um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, não tem problema, tá? Isso é o que a gente realmente quer, porque é assim que vai acontecer o degradê, ó. E vou vir contornando o meu olho, ó. Essa sombra vai vir todo o meu côncavo, então eu venho desse iniciozinho aqui de côncavo, ó, e venho trazendo até o final. E vou vir esfumando, ó, não tem um segredo específico. Os movimentos que eu tô fazendo, vocês veem que é o mesmo. Pra chegar mais pra cima agora, eu gosto de vir sempre com batidinhas assim, ó, gente. Eu venho só dando batidinhas, sem pegar mais produto, que o nosso produto vai cedendo e subindo lá pra sombra iluminadora que a gente tinha usado. A forma com que a gente pega no pincel também é muito importante, tá? Eu gosto bastante de pegar o pincel no finalzinho, ó. Eu pego lá no final, porque se tu pegar assim, ó, vai ter muita precisão e ele vai ficar muito marcado. Seu olho não vai ficar esfumado, que é total o nosso interesse nesse momento. Então, quando a gente pega assim, a gente marca demais. Se tu tá iniciando muito, não tá conseguindo pegar no final, porque não tá conseguindo ter firmeza ali e ter precisão na mão, pega no meio, já vai te policiando pra te começar a pegar ele mais no final, ó. Porque assim a gente consegue ter muito mais delicadeza e mais facilmente a gente consegue usar a pontinha do pincel, o que constrói um degradê muito esfumado, tá? Então o movimento é esse, é só vir dando batidinhas. Depois que não tem mais nenhuma sombra, eu começo a subir mais e invadir essa sombrinha iluminadora, tá? Ó, a gente já tá com a nossa sombrinha esfumada, vamos pro outro olho, tá? No outro olho eu faço a mesma coisa, ó. Eu começo sempre dando umas batidinhas pra depositar a sombra e a sombra pigmentar no meu olho, ó. Pra ela ficar aqui, eu venho dando batidinhas. Daí depois que ela ficou, eu venho esfumando. Vai ficar um bafo que nem o outro. Tem que ter paciência, pega o pincel da forma correta. A melhor forma de olhar pro espelho, eu tô com o espelho aqui, vocês não veem porque ele tá bem pra baixo, ó. Eu boto ele lá embaixo e olho pra baixo, porque assim eu consigo enxergar todo o meu olho, entendeu? Eu enxergo todo o espaço que eu quero trabalhar da minha pálpebra. Agora a gente vai seguir deixando esse nosso esfumado mais trabalhado. Vamos trazer mais profundidade, trazer mais degradê pra ele, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou vir com a sombrinha do lado, que é mais escura. Ela é um marrom mais quente, o que vai deixar ela mais escura, tá? Então eu vou vir com ela, vou trocar o pincel, tá? Já não ia falar pra vocês. Peguei um pincel menor, porque agora eu quero alcançar uma área menor, tá? Peguei a sombrinha aqui e agora a gente vai vir só no côncavo. Pedro, o que é côncavo? Que eu já me esqueci, eu tô louca, mulher! Relembrando então, o nosso côncavo, ele é o quê? Ele é o meio entre a nossa pálpebra fixa e a nossa pálpebra móvel. Então eu vou vir entre as duas, ó, e vou vir com movimentinhos de varridinhas assim, ó. Só os movimentinhos de vai e vem para deixar mais trabalhado. Vou pegar mais sombra aqui, ó, e vou vir só no côncavo, gente. Não subo como eu subi com a outra, eu venho só no côncavo mesmo, tá? Caso fosse a sombra colorida, agora eu estaria vindo com a sombra intermediária. A gente trabalha sempre com 3 tons, tá? Um tom claro, um intermediário e um tom mais escuro, tá? Isso vai de acordo também com o teu tom de pele, tá? Caso fosse uma pele preta, retinta e mais escura que a minha, tu estaria iniciando com essa, fazendo um meio termo com essa. Não tem no esfumadão, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma sombra mais escura e terminaria com essa aqui, ó, que é uma sombra bem escura, mais fria. Pra quem tem uma pele retinta e preta retinta, esse é o tom que a gente vai estar usando pra finalizar esse esfumado, digamos. Fazendo isso, automaticamente o nosso degradê já vai criando, ó, como vocês podem ver. Esse lado já tá mais escuro, mas vocês não vê aqui onde começou a ficar escuro, ó. Tu não vê uma linha marcando onde tá a sombra clara e onde tá a sombra escura, não. Aqui tu vê que tem uma sombra diferente da outra, mas também elas estão em degradê. E pra esfumar isso que a gente quer o tempo inteiro, construir degradê. Vou fazer do outro lado pra vocês verem, ó. A gente vem só no côncavo, ó. Posição do pincel é algo muito importante também, tá, gente? Quando a gente quer ficar só no côncavo, ó, pincel retinho no côncavo. Não deita o pincel, não sobe o pincel. Vem com o pincel retinho no côncavo, ó. Ele tá reto no côncavo e a gente vai esfumando só no côncavo, ó. Até tu ver que tá o degradê bem legal. Se tu quiser, tu pode subir um pouquinho, mas não chega na pálpebra fixa ainda, ó. Sobe só um pouquinho pra gente trazer um pouquinho mais de degradê. Mas não pode subir lá em cima, senão essa sombra iluminadora que a gente usou vai sumir. Agora que o nosso olho já tá uma coisa assim bem chocolate, bem maravilhosa, a gente vai pra última cor do nosso esfumado, tá? Vamos estar usando, gata, o marrom mais escuro. Nesse marrom tu vai escolher um marrom aí mais de acordo com o teu tom de pele, que vai ficar escuro pra ti, mas não pode ser preto. Tem que estar bem antes do preto, mas tem que ser um marrom escuro. E ele requer cuidado, então pra gente ter cuidado, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um pincel que nos dê mais precisão, que a gente tenha mais controle e alcance menores áreas. E esse é o nosso pincelzinho, como eu já mostrei pra vocês, o nosso de esfumar, com um tamanho menor. Ele é como se fosse um pincel lápis, porém fofo. E a gente vai vir com um marronzinho aqui, ó, pegando ele. Tira o excesso, tem que tirar o excesso, senão a sombra vai
pode esfarelar e manchar nos teus olhos, dependendo da sombra que tu tá usando. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir agora, ó, do côncavo pra baixo, ó, só na minha pálpebra móvel. E aqui eu não preciso esfumar, aqui eu só preciso dar batidinhas pra essa sombra ficar na minha pálpebra, ó. Então eu vou vir dando batidinhas em toda a minha pálpebra com ela. Lembrando, gente, a gente só vai ficar na nossa pálpebra móvel, tá? A gente não sobe até o côncavo, é só na pálpebra móvel, ó. Eu vou vir com ela depositando só na móvel, como vocês podem ver que eu estou fazendo. Do outro lado é a mesma coisa, é só vir repetindo o que a gente já fez, que é aplicar a sombra mais escura na pálpebra móvel sem invadir as outras. Agora que ele tá pronto, o que a gente vai fazer? Pode dar um acabamentozinho. Pedro, achei que não ficou tão boa a transição do marrom mais escuro pro nosso marrom intermediário. Volta com o marrom intermediário, com o pincel do marrom intermediário. Caso tu não tenha muito pincéis, tu pode sim usar o mesmo, mas lembrando de ir limpando antes de usar uma sombra e outra e tendo muito cuidado, principalmente se ele for grande. Se tu tiver somente esse tamanho aqui de pincel, vai com cuidado, tá, gente? Muito cuidado mesmo. Se tu tiver grana pra comprar só um, ou só tiver a oportunidade de comprar só um, compra um tamanho médio, que daí vai ser mais fácil, tu consegue fazer tudo com ele, tendo mais controle, tá? Então vem com a sombra intermediária, tira o excesso, tá, gente? E vem no côncavo, como a gente já tinha vindo com ela antes, ó. Só no côncavo, ó. E o degradê já fica mais trabalhado, mais bonito, ó. Que daí a sombra mais escura já fica mais difusa com todo o outro resto. Quando eu faço um esfumado marrom, alguma coisa assim do tipo, eu gosto bastante de vir com a sombrinha iluminadora aqui, ó. E vir só no cantinho, tá? A gente vem só no nosso cantinho aqui, ó. Isso deixa o olho com uma impressão de mais aberto, assim, mais vivo. E não precisa ser muito. Caso tu vá sair de noite, tu pode aplicar uma quantia maior pra aparecer mais nas tuas fotinhos lá, na tua selfie, tá? Mas isso é um bônus. Embaixo, ó, limpa o teu pincelzinho, vem só com a sombra do meio de transição, ó, e esfuma ela aqui. Aqui a gente vem só com movimentos de vai e vem, tá, gata? Eu venho com ela do outro lado aqui. Se o pincel tiver um pouquinho de excesso ali, ficou um pouquinho do excesso da sombra mais escura, não tem problema, tá? Embaixo é sempre bem polêmico, bem opcional. Embaixo é algo mais polêmico, assim, tem gente que acha que não precisa, acha que precisa. Eu gosto porque deixa o olhar mais aberto e a maquiagem com mais acabamento. Então, é isso. Não tem muito mistério aqui, a gente vem só com movimentos de vai e vem, ó. E sempre liga com a parte de cima. Não peguei nada, o pincelzão grandão, ó. E vou olhar pra cima e só esfumar as beirinhas desse marrom intermediário. E agora com o mesmo pincel, tiro o excesso. Vou vir com a sombrinha mais escura, ó. E vou vir bem na raiz dos cílios, tá, gente? É na raiz dos cílios mesmo, não pode descer, senão vai ficar tudo chapado. Então eu venho só aqui, ó, na raiz do meu cílio, para dar profundidade aqui e construir um degradê de cores, o que automaticamente vai deixar com um acabamento mais bonito. Do outro lado é sempre o mesmo movimento, tem que sempre repetir o que a gente faz de um lado igual do outro, com a mesma sombra, com a mesma quantia de produto, tá? Eu vou aplicar uma máscara de cílios aqui e já volto pra gente encerrar esse vídeo que tá enorme. Então, gata, apliquei um lapisinho branco aqui na linha d'água, a minha máscara de cílios e temos o nosso olho esfumado marrom. Temos aí o nosso bom esfumado. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo, espero que tu tenha entendido aí como a gente faz pra ter um degradê aí, pra ter um esfumado bonito, tá? Eu dei o máximo, tudo que eu tinha de informação aqui. Eu quero saber se tu gostou, se tu achou válido, se tu achou que o resultado ficou bom. Comenta aqui pra mim saber. A gente tá agora no mês de outubro e aqui no canal, nosso canal, meu canal, Pedro Jardim, aí a gente vai ter, eu vou estar entregando pra vocês vídeo todos os dias do mês, gente. Serão um mês inteiro, 31 dias com vídeo no canal. Eu não sei da onde eu vou tirar conteúdo, então pra te me salvar, já comenta aqui um tipo de vídeo que tu quer ver sobre ter vídeos todos os dias. A enquete tá lá no Instagram pra gente decidir o nome desse quadro, dessa programação que a gente vai fazer. A enquete tá rolando, infelizmente, na hora que tu estiver vendo esse vídeo, tu já não vai poder participar. Mas pra te participar das próximas, vai lá e me segue no meu Instagram. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra te, né, me conhecer lá, ver que a gente é bafo, tá? Me segue no Instagram pra te não perder a próxima votação aí das coisas aqui do canal. Eu sempre boto enquete lá, porque eu ainda não posso usar muitos recursos aqui do Instagram, porque eu não tenho nem 500 seguidores ainda. Mas eu tenho certeza que tu vendo esse vídeo já vai te inscrever e a gente vai bater essa meta fácil e vamos chegar ao meu sonhado 1000 inscritos, tá bom? Então, mana, esse foi o nosso vídeo de hoje, gata. Espero muito que tu tenha gostado. Até o próximo vídeo, gatinha e gatinho também, tá bom? Beijo, meus amores, e tchau!